Tu acha que a tua empresa tá segura só porque tu paga os salários e os impostos em dia? Quase todas as empresas têm um inimigo silencioso. Ele não aparece no fluxo de caixa mensal, mas qualquer hora ele explode. E muitas vezes, quando ele explode, ele leva embora com ele o lucro de todo o ano de uma empresa. É o que nós, advogados trabalhistas, chamamos de passivo oculto. Meu nome é Carla Fraga, eu sou advogada especialista em direito do trabalho para empresas e o meu objetivo aqui é proteger o teu negócio. Nessa aula aqui eu vou revelar quais são os erros invisíveis que todo empresário comete sem saber. E vou te dar o passo a passo para estancar esse sangramento antes que a notificação judicial chegue. Já aproveita para te inscrever no canal e curtir esse vídeo. Assim o YouTube vai entender que tu é um gestor que te preocupa com a segurança da tua empresa e vai te entregar mais conteúdos como esse. Eu converso com empresários todos os dias e eu sei o que é a sensação de injustiça. Tu trabalha, gera renda, gera emprego, movimenta economia, paga tudo que o teu contador manda e, de repente, recebe uma notificação do seu trabalho. Ou então uma notificação do Ministério do Trabalho te dando uma multa por uma coisa que tu nem sabia que tinha que fazer. O passivo oculto é exatamente isso. Ele não é uma dívida que já está no papel. Ele é um comportamento que gera um risco diário para o teu negócio. Uma prática errada aí que vira uma cultura na empresa, por exemplo. E isso acaba virando um crédito que os teus empregados podem te cobrar futuramente numa ação judicial. Ou então o Ministério do Trabalho mesmo, depois de uma denúncia ou até uma fiscalização aleatória, vai lá, ele fiscaliza os teus livros contábeis, os teus documentos do e-social e descobre esses buracos. E aí ele te dá uma autuação, que é uma multa que tu vai ter que pagar e ainda te manda regularizar tudo que está de errado. Hoje nós vamos focar em 3 grandes geradores desse passivo oculto. No final dessa aula tu vai ter um olhar clínico para conseguir identificar isso na tua operação amanhã. O maior de todos, com certeza, é o banco de horas informal. Sabe aquele acordo informal que tu tem com teu empregado? Fulano, hoje tu fica um pouco até mais tarde, aí amanhã tu chega um pouco mais cedo. O problema desse banco de horas informal é que ele não está em lugar nenhum. E por que isso é um problema? Porque na justiça do trabalho, o que não está documentado não vai valer para ti como prova. Então, se tu mandou teu empregado trabalhar até mais tarde e começar mais cedo no outro dia, se isso não está documentado de alguma forma, seja no cartão ponto e também mediante um acordo de compensação de horas, esse empregado pode te cobrar futuramente essas horas extras que ele trabalhou a mais. E aquela folga que tu deu para ele não vai valer de nada. E como que tu pode resolver isso? Formaliza tudo. O banco de horas precisa ter previsão ou na norma coletiva ou no teu contrato de trabalho. Todos os horários precisam estar registrados no cartão ponto. Além disso, o teu empregado precisa ter o controle dos créditos e débitos desse banco de horas. Ou seja, ele precisa ter uma forma de acessar e verificar quantas horas eles têm que pagar ou quantas horas ele está devendo. Tu precisa controlar essas compensações. Então, quando o mês estiver acabando, tu precisa abrir o ponto, ver se esse empregado está devendo horas, está sobrando horas. Se ele estiver devendo horas, tu tem que fazer ele trabalhar essas horas que ele está devendo. Se ele tiver hora extra sobrando, tu tem que dar folga para ele. Assim, no final do mês, o teu banco de horas vai estar zerado. Ou seja, ele não vai ter créditos e débitos quando encerrar o mês e tu não vai precisar pagar nada no contra-cheque. O segundo maior vilão é a pejotização mascarada. O que é isso, basicamente? É contratar uma pessoa como PJ para reduzir custos, mas tratar ela e cobrar ela como empregado. Muitas vezes a empresa não faz nem contrato com esse PJ. E aí, além de tudo, esse PJ tem cumprimento de horário, subordinação direta e exclusividade com a empresa. Esse é o maior passivo oculto que a gente tem hoje em dia no Brasil. Se tu tiver uma contratação assim por 2, 3 anos, por exemplo, e esse prestador de serviço sair e te acionar na Justiça do Trabalho, tu vai ter que pagar 3 anos de vínculo de emprego para ele. Ou seja, tu vai ter que pagar de forma retroativa 13º, férias, FGTS, tudo que tu não pagou antes. E como é que tu resolve isso? Tem que fazer uma auditoria nos teus contratos de PJ. Pergunta para ti mesmo: esse prestador
tem autonomia? Ele pode se fazer substituir por outra pessoa? Ele faz o horário dele? Se a resposta for não, tu não tem um PJ. Tu tem um funcionário sem registro. Regulariza a situação assinando a carteira dele ou altera a forma de prestação de serviços para se adequar à realidade. E por último, o desvio de função silencioso. Tu contrata um auxiliar administrativo, mas na prática tu começa a colocar aquele auxiliar para fazer vendas. Começa a gerenciar a caixa, começa a treinar a equipe, ou seja, tu começa a colocar esse colaborador para fazer tarefas de maior complexidade ou então diferentes das tarefas que seriam de um auxiliar administrativo. Ele não recebe a remuneração adequada para isso. Isso é perigoso porque pode gerar pedido de acúmulo de função ou também de equiparação salarial com outras pessoas que fazem aquelas atividades e têm uma remuneração maior. E aí esse empregado vai sair da empresa e vai pedir a diferença salarial por todo esse período que ele trabalhou fazendo outras atividades. Essa diferença pode ser o salário de um colega que ganha mais do que ele, ou até mesmo um acúmulo ou desvio de função, que o juiz pode arbitrar de 10 a 30% do salário dele. E não esquece que isso vai refletir em tudo: INSS, FGTS, férias, 13º. Já pensou ter que pagar numa tacada só todo esse período retroativo? Para resolver isso, é importante que tu tenha descrições claras do que faz cada empregado na empresa e não misture as atividades entre eles. Se a função desse empregado mudou, o contrato de trabalho dele precisa acompanhar essa realidade e o salário dele também. Não deixa o quebra-galho virar uma regra permanente na tua empresa. Agora deixa eu te dar um exemplo real para tangibilizar tudo isso que a gente está falando. Imagina uma agência de marketing digital. O dono contratou 5 designers como PJ. Só que ele exigia que todo mundo estivesse na empresa das 9 às 18. E esses designers precisavam prestar contas para ele de cada vírgula das artes que eles faziam. Um desses designers é desligado e processa a empresa pedindo vínculo de emprego. E como resultado, no final de um processo demorado e cansativo, essa agência vai ser condenada. E sabe quanto que é a média de condenação nesses casos? Um designer que trabalha por 3 anos e ganha entre 3 a 4 mil reais vai gerar para essa empresa um passivo de pelo menos 80 mil reais. E sabe qual que é o pior disso? Os outros designers, quando saírem, vão ver que aquele colega processou e ganhou e vão processar também. Essa economia tributária vira um rombo naquela agência. Se o dono tivesse tratado eles como prestadores de serviço de verdade, entregando por demanda, sem horário fixo, por exemplo, ou então contratando como CLT desde o início, ele não teria esse problema. Resumindo então a nossa aula estratégica de hoje, elimina o controle de jornada informal. O que não está no ponto é passivo trabalhista. Cuidado com a pejotização. O PJ tem autonomia, ele é o chefe dele mesmo. Se o chefe dele é alguém da tua empresa, ele não é PJ, ele é um CLT que não está com a carteira assinada. E atenção às funções dos colaboradores. As atividades que eles fazem precisam ser compatíveis com o cargo que ele efetivamente tem registro na carteira de trabalho. Passivo oculto se combate com organização e clareza. Não espera receber um processo trabalhista ou uma notificação do Ministério do Trabalho para começar a organizar a tua empresa. E se tu quer saber de forma mais aprofundada os riscos da tua empresa, eu vou te deixar de presente um diagnóstico gratuito. É um formulário que eu vou deixar para ti aqui no link. Tu vai responder ele, não leva nem 5 minutos, e tu vai receber no teu e-mail ou no teu WhatsApp um diagnóstico gratuito do passivo da tua empresa. Com esse diagnóstico em mãos, tu vai conseguir saber exatamente quais são os problemas que tu tem e quanto que é o teu passivo. Te vejo na próxima aula.